Bom dia! Bom dia, Escola de Profetas! Bom dia! Bom dia, bem! Bom dia, mãe! Bom dia, meu Bom bem! dia, Escola de Profetas! Bom dia para você aí de casa também. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em mais um dia, lá na criação, o Senhor ia todas as tardes, né? Ter ali uma conversa, contato com Adão e Eva. Mas o sábado era diferente. Eles passavam o dia todo juntos. Então o sábado é isso para nós, né? É um dia para nós passarmos todo ele, né? Com a nossa família, com os nossos queridos, mas acima de tudo com o nosso Criador, com o nosso Senhor. Né? Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você aí de casa. É um privilégio a gente ter a sua companhia cada manhã para aprendermos mais da Palavra de Deus. Nesse momento nós vamos nos ajoelhar e convidamos você aí também para se ajoelhar para nós falar com o nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse dia de preparação que vamos nos preparar hoje para o teu santo sábado que vai estar chegando amanhã. Cuide de nós, nos abençoe. Também obrigado pela recapitulação do ano bíblico que vamos fazer agora. Que o Senhor cuide de nós, abençoe e que aprendamos muitas coisas e seja uma história cheia de bênçãos e que nós sejamos obedientes a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. E agora então, chegou o momento de nós adorarmos o nosso Senhor, continuarmos adorando Ele. Agora com louvor, vamos louvar o nome do nosso Senhor, do nosso Criador, que é digno de toda a honra e toda a glória. Vamos cantar agora qual hino? 184. Quero ter Jesus comigo. Tristeza sem temor, quero ter. Nesse momento especial que a gente guarda a Palavra de Deus no nosso coração. Então nós vamos convidar você também para pegar sua Bíblia aí, no livro de Atos, capítulo 2, verso 4. Esse vai ser o versinho que nós vamos decorar. Muito bem, vamos no 3, conta aí, bem. 1, 2, 3. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 4. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 4. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 4. Amém. Amém. Que Deus abençoe o seu dia e que essa palavra esteja no teu coração. Que a gente possa meditar nela em todos os momentos. Tenha um dia abençoado. Amém. Que você seja realmente cheio do Espírito Santo de Deus. Que Deus lhe abençoe. Um bom dia. Olá, bom dia! Que bom te encontrar aqui, que bom que você está aqui de novo e juntos nós teremos a oportunidade de estudar a Palavra de Deus.
Eu espero que você esteja gostando de estudar esse livro maravilhoso, Profetas e Reis. Já estamos no capítulo 7, né? Olha só o quanto a gente já avançou, né? Quantas coisas já foram lidas e aprendidas e entesouradas no coração. E sabe o que é mais importante? Que tudo que nós estamos aprendendo aqui nesse ano bíblico são lições práticas para a mudança da nossa vida. Veja como Deus ama você e Ele me ama também. Ele nos deu essa chance, essa oportunidade de termos essas instruções, essas lições para termos a chance de mudarmos a nossa vida. E hoje não será diferente. Hoje nós teremos de novo a oportunidade do céu de aprender e mudar a nossa história. E nós vamos nos atentar hoje aos capítulos de 2 Crônicas, né? Capítulo 10 e 11 e 1 Reis, capítulo 14. E junto a isso, o capítulo 7 do Profetas e Reis, Jeroboão. Então nós estamos aí, né, acompanhando a história do povo de Israel. E aí nós estamos vendo, né, a glória, a pompa que seguiu, acompanhou o reinado de Salomão, mas agora nós estamos entrando numa parte não tão interessante da nação israelita. Nós estamos no início da derrocada, né? No início da derrota. Nós vamos ver agora o reino sendo dividido e só indo de mal a pior, principalmente o reino que ficou na mão de Jeroboão. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. E eu queria que você pensasse, quem era Jeroboão? Quem era esse homem que, por a boca de um profeta, foi instituído rei sobre 10 tribos? Aqui, se você pegar a sua Bíblia e abrir aí no livro de 1 Reis, capítulo 11, verso 18, vai trazer verso 28, desculpa, vai trazer uma informação importante a respeito de Jeroboão. No início aqui vai dizer o seguinte, ó. E o homem Jeroboão era forte e valente, e vendo Salomão a este jovem que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Então, olha só, Jeroboão era um homem que se destacava, né? Inclusive, o próprio rei Salomão conseguiu enxergar as suas aptidões e o colocou como um chefe, né? Como alguém que regesse ali o trabalho ali do reino dele. Então, Jeroboão era alguém com excelentes capacitações. Inclusive, hoje no capítulo 7, trouxe algumas características dele. Que ele era apto, tinha um sábio discernimento, um sadio discernimento, tinha conhecimento de anos de serviço fiel, era capacitado para governar com prudência. Quanta coisa boa Jeroboão tinha, né? Que homem especial, e a Bíblia trazendo que ele era um homem valente, capaz, laborioso, esforçado. E aí Salomão olhou para aquele jovem e disse, esse menino tem valor, esse menino vale a pena investir, eu quero ele para mim, eu quero ele trabalhando comigo. E ele foi o homem escolhido. A boca de Aías, né, o profeta do Senhor, disse, o Senhor te deu, Jeroboão, 10 tribos, eu vou dividir a nação de Israel, deixarei uma parte na mão de Salomão, porque eu tenho uma promessa com Davi, eu cumprirei essa promessa, mas 10 reinos ficarão nas tuas mãos. Quando você olha para uma descrição como essa, você pensa assim, uau, agora vai dar certo, porque o homem certo foi escolhido para o momento certo, vai funcionar. Só que a história de Jeroboão é uma história um tanto intrigante, porque o livro vai dizer que, embora ele tivesse todas essas qualificações, diz aqui o parágrafo que inicia o capítulo 7, lá no finalzinho diz assim, ó, mas Jeroboão deixou de pôr em Deus sua confiança. Olha o ponto-chave. Tinha tudo para dar certo, mas deixou de pôr a sua confiança em quem? Em Deus. Aí aquela velha frase, sem Deus nem tente, não vai funcionar. Pode ser o Jeroboão da vida, pode ser quem você quiser, mas sem Deus não vale a pena tentar. E ele deixou de pôr a sua confiança no Senhor. De que forma? Se você abrir aí 1 Reis, capítulo 12, o verso 26 e 27 vai trazer uma informação muito importante, ó. O que diz aqui? E disse Jeroboão no seu coração. Olha o que passava no coração de Jeroboão.
agora tornará o reino à casa de Davi? Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará o seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Olha quanta coisa ele imaginou dentro da cabeça dele. Gente, é excelente para fazer isso, né? Quem nunca? Você aí de casa, já aconteceu isso com você? Uma coisa nem aconteceu, mas você já está imaginando e vai acontecer isso e fulano vai fazer aquilo e aí vai acontecer isso comigo. Olha o estado que Jeroboão estava entrando. Ele começou a ter medo de algo que era irreal. Irreal. E aí ele começou, né, a pensar, eu tenho que fazer alguma coisa por algo que ainda nem tinha acontecido. Olha isso. Aí ele bolou um plano. Pensa só. Antes de eu falar do plano, eu queria que vocês parassem para pensar numa frase que a senhora White escreveu no Patriarcas e Profetas, e ela é muito real. E é exatamente a condição de Jeroboão. Ela disse que todo o fracasso do povo de Deus vem da falta de fé. E eu preciso que você de casa pense nessa frase. Analisa os fracassos da sua vida e reveja se não foram por falta de fé. Pensa nos momentos que você caiu, nos momentos de fragilidade. Analisa se não provieram de dúvidas, incertezas, medos irreais que foram arquitetados na sua própria mente, mas que talvez nunca nem acontecesse. E quantas vezes deixamos de confiar no Senhor por causa das dúvidas, dos medos, das ansiedades, das incertezas, da insegurança, quantas vezes? E aí é onde a gente mete os pés pelas mãos. Porque, pensa comigo, se Deus havia chamado Jeroboão, você acha que Deus não sustentaria o reinado dele? Você acha que Deus não teria capacidade de linkar o coração dos seus súditos com o dele? Claro que tinha. Se Deus o estava chamando, é porque Deus ia sustentar o reinado dele. Mas ele não confiou no Senhor. Então o que ele fez? Ele se voltou para a sua própria sabedoria. Aí entra aqui o plano. Olha só o plano no verso 28. Assim, o rei tomou o conselho. Olha aí. Ele foi tomar conselho. Isso é bom ou ruim? É bom, tomar conselho sempre é muito bom. Depende de quem está te dando conselho. Depende se a pessoa que está te aconselhando é uma pessoa guiada, submetida ao Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver que pelo conselho que foi dado a Jeroboão, nós percebemos que a pessoa que o aconselhou não era submetida ao Espírito Santo de Deus. Porque olha só o que o texto vai continuar dizendo. Ó. E quando ele tomou o conselho, fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Olha, ele falou como se ele estivesse preocupado com o povo, né? Não, para que vocês vão se cansar subindo a Jerusalém? Não façam isso. Olha, eu vou arrumar um jeito aqui de vocês adorarem aqui mesmo, sem muito esforço. Sempre analise isso. Às vezes algumas atitudes que parecem querer te favorecer, na realidade, é só para benefício próprio de quem está fazendo. Que terrível, né? E aí ele continua dizendo que ele pôs um bezerro em Betel e colocou outro em Dan. Criou 2 centros de adoração para que o povo não tivesse que subir a Jerusalém. Veja só que coisa terrível. Aqui, Jeroboão preferiu, ao invés de confiar no Senhor, confiar na loucura da sabedoria humana. Você sabia que a sabedoria do homem é loucura diante de Deus? É uma insensatez. Pensa aí nos mais inteligentes, nos mais capacitados. Loucura. Tudo que provém do homem, que não seja guiado, direcionado por Deus, é loucura. Pensa aí nos maiores educadores,
nos maiores médicos, nos maiores psicólogos, se eles não têm uma mente guiada e direcionada por Deus, loucura. Pode ter PhD, pode ser formado no que for, pode falar de toda a ciência desse mundo, se não é direcionado por Deus, é loucura, e você tem que aprender isso. Se não vem da boca do Senhor, não aceite, porque é insensatez. E nós vamos ver o resultado de confiar na sabedoria humana. Nós vamos ver no estudo de hoje. Então lá estava Jeroboão cometendo uma loucura. E olha que interessante, como ele havia estado no Egito, ele aprendeu lá no Egito algumas formas de culto um tanto estranhas. E quando ele quis enganar o povo de Israel com essa forma, olha que coisa interessante, como foi que ele prendeu o povo. Olha o parágrafo que está aqui no livro, que começa assim, ó, planejando essa transferência. Quero que você ache esse parágrafo aí no seu livro, tá? O meu é o 3º parágrafo. Planejando essa transferência, intentava Jeroboão apelar à imaginação dos israelitas, colocando perante eles alguma representação visível para simbolizar a presença do Deus invisível. Consequentemente, mandou fazer 2 bezerros de ouro e estes foram postos dentro de nichos dos centros indicados para adoração. Nesta tentativa para representar a divindade, Jeroboão violou o claro mandamento de Deus: não farás para ti imagem de escultura, nem te encurvarás a ela, nem a servirás. Aí você pode pensar assim, nossa, como Jeroboão era burro, né? Por quê? Como é que ele inventa de construir uma imagem, um bezerro e dizer, olha, esse aqui foi o Deus que te tirou da terra do Egito, adorem ele. Parece uma burrice, né? Só que, olha que engraçado, a gente comete as mesmas atitudes de Jeroboão e não percebe. Porque o que Jeroboão estava fazendo? Ele estava pegando algo que Deus condena, colocando uma roupagem cristã e esperando que Deus aceitasse aquilo. Aí eu te pergunto, você vê isso acontecendo nos dias de hoje? Talvez você não veja bezerros aí levantados e pessoas se encurvando a esses bezerros, mas e quantas vezes nós pegamos o ato da adoração e pegamos algo que Deus não se agrada, colocamos uma roupagem nova, uma roupagem cristã, disfarçamos aquilo e esperamos que Deus aceite. Porque a gente pensa que a adoração é ofertar o que a gente gosta, o que agrada ao nosso coração, mas não é. A adoração não se trata do que eu gosto, do que eu quero, do que eu acho que é certo. A adoração se trata daquilo que Deus já estabeleceu. Aqui diz que era claro, Deus já tinha estabelecido que não era para fazer bezerro de ouro nenhum, imagem nenhuma, mas era o que agradava, o que apelava à imaginação, o que apelava aos sentidos. Satanás ama apelar aos sentidos. E aí nós temos que cuidar com a música que trazemos diante do Senhor. É uma música que eu gosto ou é uma música que cumpre os princípios que Deus já estabeleceu? Eu tenho que pensar se a minha vinda à igreja, a forma como eu me visto, a forma como eu me comporto, agrada a Deus, ou se é aquilo que agrada a mim. Porque a adoração é adorar a Deus naquilo que Ele já estabeleceu. Ele não permite que a gente dê palpite na forma de como devemos adorá-lo. É Ele que decide o jeito que tem que ser adorado. Mas Jeroboão estava cometendo essa loucura e muitas vezes nós caímos nesse mesmo erro. Só que Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que Deus não permitiu que Jeroboão seguisse a estrada para o inferno em segurança. Ele tentou fazer Jeroboão perceber que aquilo ali não ia dar certo, que não ia funcionar. E como foi que Deus fez isso? A primeira ação foram dos levitas. Eu achei muito interessante isso no estudo de hoje. Diz que Jeroboão quis tentar fazer com os levitas servissem aqueles bezerros, cultuassem aqueles bezerros e dirigissem aquela adoração. E os levitas falaram, não, isso aqui não é permitido por Deus. E diz que os levitas pegaram e fizeram o quê? Fugiram tudo para o reinado de Roboão. Não, aqui eu não fico, porque aqui a gente não pode adorar a Deus do jeito certo. Fugiram tudinho, foram-se embora.
Aí Jeroboão teve que instituir homens, e aqui o livro vai dizer que ele instituiu dos mais baixos da sociedade, para serem sacerdotes e servirem diante daqueles bezerros. Só que aí Deus pegou e falou assim, não, meu filho, eu vou te ajudar. Eu vou te enviar um profeta de Judá, e ele vai te dizer que isso está errado, porque eu quero te ajudar, Jeroboão. E lá vem o profeta do Senhor. E quando Jeroboão estava inaugurando aquele altar, ele estava oficiando a cerimônia de inauguração, chega o profeta do Senhor e clama contra o altar. E aí, nesse momento, Deus está dando a oportunidade de Jeroboão perceber a loucura que ele havia feito. Só que Jeroboão não caiu em si. Ele viu os levitas indo embora e não caiu em si. Ele viu um profeta vindo repreender ele não caiu em si, não se arrependeu. E aí o profeta disse, se o que eu estou falando é verdade, porque ele profetizou que alguém acabaria com aquele altar, lá na frente falando de Josias, que ia nascer muito tempo depois, se o que eu estou falando é verdade, esse altar vai fender agora. Gente, que poderoso é trabalhar para Deus. Que coisa poderosa. Na hora que o profeta falou que o altar ia fender, o altar fendeu. Puf, imagina isso. E aí, Jeroboão viu que aquele profeta ali foi de fato enviado por Deus. Porque o que ele falou estava acontecendo. E se o altar estava fendendo, significava que, de fato, um dia nasceria um homem chamado Josias e ia profanar aquele altar. Mas qual foi a resposta de Jeroboão? Ele não cedeu. Ele não se arrependeu. Deus estava tentando ajudar Jeroboão, Deus estava tentando livrá-lo da miséria, mas ele resistiu. E aí, sabe o que foi que ele fez? Levantou a mão contra o profeta de Deus e pediu para que o profeta fosse apunhado. Mas isso é espetacular. Na hora que Jeroboão agiu desse jeito, o que aconteceu com o braço dele? O braço dele ficou estendido no ar. Quando ele disse, peguem ele, o braço dele ficou estendido no ar. Seco. E ele não conseguia fazer voltar o braço. Imagina isso. Imagina essa situação. E o profeta teve que orar para que o braço dele voltasse. Imagina isso. Deus estava querendo mostrar para Jeroboão que aquele ato dele, que aquela atitude dele estava desagradando a Deus e que Deus não iria aceitar. E quantas vezes Deus também fica nos mostrando, filho, isso aqui eu não concordo, eu não aceito, eu não quero. E a gente fica resistindo, a gente fica tentando achar atalhos, pensando que Deus vai mudar de ideia, e Deus não muda de ideia. Naquilo que é correto, naquilo que é princípio de seu reino, ele não muda de ideia. Mas Jeroboão resistiu, porque o pecado nos cega, o pecado nos emburrece, o pecado nos impede de ver de fato o mundo espiritual. E aí, eu entro aqui numa parte muito delicada, porque ser aquele profeta não era nada fácil. Ter que ir lá naquela nação, enfrentar aquele rei e falar da maneira como ele falou, porque até o Jeroboão disse, por favor, fica aqui, senta, come comigo, não sei o que. Ele falou, eu jamais sentar e comer com você, de jeito nenhum. Deus disse que não é para mim nem comer nada daqui. Imagina isso, que firmeza aquele profeta teve que ter. Mas olha só, eu quero que você ache aí no seu livro esse parágrafo que fala justamente dessa posição do profeta. O parágrafo que começa, o Senhor procura salvar e não destruir. E olha só o que diz aqui nesse parágrafo. O Senhor procura salvar, não destruir. Ele se deleita na libertação de pecadores. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Consegue perceber que Deus estava querendo ajudar Jeroboão? Deus não queria ver o sofrimento dele, não queria ver a morte, a destruição dele. E quantas vezes Deus age, a gente interpreta mal as atitudes de Deus, achando que Deus está querendo nos machucar. E não é, Deus está querendo nos ajudar. Por meio de advertências e rogos, ele convida o obstinado a cessar de praticar o mal e voltar-se para ele e viver. Olha que coisa linda! Dá a seus escolhidos mensageiros santa ousadia, para que os que ouvirem temam e sejam levados ao arrependimento. Olha, Deus usa, os servos dele. Quão firmemente o homem de Deus repreendeu o rei.
Agora, presta atenção nessa frase. E esta firmeza era essencial. De nenhuma outra maneira podiam os males existentes ter sido reprovados. Às vezes a gente fica chateado, porque Deus manda alguém nos repreender e a gente fala, mas falou muito duro. Nossa, mas falou muito, foi muito firme. Mas essa firmeza é necessária ao se tratar com o pecado. Para se tratar com o pecado, precisa ter muita firmeza. Porque nós somos muito ruins de coração, nós somos muito difíceis. E era necessária essa firmeza. O Senhor deu a seu servo ousadia para que impressão perdurável fosse feita nos que ouviram. Os mensageiros do Senhor não devem jamais temer a face do homem, mas sim permanecer inflexíveis pelo direito. Enquanto a sua confiança estiver posta em Deus, não precisam temer, pois aquele que lhes deu uma tarefa também lhes assegura seu protetor cuidado. Perceba, o profeta tinha uma tarefa de ir lá. É muito diferente quando a gente fica tomando para nossa mão aquilo que Deus não pediu que a gente fizesse. Então a gente tem que saber distinguir isso. Às vezes a gente fica judiando das pessoas sem Deus ter pedido para a gente fazer aquilo. Por isso que eu falo que é judiar, porque se Deus não pediu, você está judiando. Então o profeta, ele estava cumprindo exatamente a tarefa que Deus tinha pedido para ele. Então nós temos que aprender a distinguir isso. E Deus deu a ele santa ousadia, firmeza para repreender o pecado. E isso se faz necessário quando a gente trata com um pecador. Agora, esse profeta tinha uma orientação de Deus. Porque Deus tinha dito assim para ele, olha, você vai lá, fala o que eu estou te dizendo, mas não é para comer pão, não é para beber água e volta pelo mesmo caminho de onde você veio. E aí o Jeroboão, quando viu que o altar fendeu, a mão ficou lá no ar e ele ficou apavorado. Ele falou, por favor, profeta, por favor, vem comigo, fica aqui comigo, eu quero te dar um presente. Ele quis meio que reparar ali aquela situação e o profeta disse, jamais, Deus me deu uma ordem clara, eu vou voltar pelo mesmo caminho, não quero conversa. E foi embora. Olha que coisa interessante, ele foi firme a princípio, porque quando um erro é gritante, a gente fica alarmado, e a gente fala, não, jamais eu faria isso. E aí a gente não cai, porque é uma coisa muito gritante, é uma coisa muito evidente aquele erro. Era muito evidente que aquilo estava errado, porque Deus havia dito para ele, e o rei estava pedindo para ele ficar. Então ele falou, não, jamais, não vou cair nessa. Só que Satanás, ele dá um jeitinho dele de nos enganar e fazer a gente cair naquilo que a gente não cairia com um erro gritante. Olha só o que aconteceu. Enquanto o profeta de Deus, o profeta de Judá, estava indo embora, apareceu um homem, um ancião, dizendo que era profeta. E dizendo não só que era profeta, dizendo que um anjo tinha falado com ele. Olha só, eu quero ler isso aqui para você. Está aqui no parágrafo que começa, bom teria sido ao profeta se ele tivesse se apegado ao seu propósito de retornar sem demora à Judeia. Enquanto viajava por outra rota, foi surpreendido por um ancião que se declarava ser profeta e que se representou falsamente ante o homem de Deus, declarando, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Olha, se fosse com você teria caído? Por isso que eu disse, quando um erro é gritante, a gente se alarma e fala, eu não vou fazer. Mas e quando é algo sutil? Era um homem se dizendo profeta e que um anjo tinha falado com ele. Exatamente o contrário do que Deus tinha dito para ele. E olha que o parágrafo termina dizendo, insistentemente a mentira foi repetida. Ele ficou falando a mesma coisa, até parecer que era verdade. O convite inculcado até que o homem de Deus foi persuadido a voltar. Olha que sério é isso, essa é a estratégia do diabo. O diabo fica repetindo uma mentira por muito tempo, até ela parecer que é verdade. Ele fica inculcando na nossa cabeça para fazer a gente cair. E você tem que ser esperto. Por quê? Por mais que ele se dissesse profeta e que um anjo tinha falado com ele, a mensagem dele era duvidosa. A mensagem dele ia contra o que Deus já havia dito. E se Deus falou, está falado. E o profeta caiu, voltou. Sabe o que aconteceu? Extraordinariamente, enquanto aquele profeta comia,
O falso profeta recebeu a inspiração do Senhor e pela boca do próprio falso profeta veio a condenação. Ó, profeta rebelde, você não obedeceu ao Senhor, você se levantou contra Deus, pois pronto, sabe o que vai acontecer com você? No meio do caminho você vai morrer. Olha que coisa terrível. E aí, você lendo um relato como esse, você pode pensar assim, nossa, mas ele foi enganado. Por que que Deus não poupou ele? Que maldade. Por que que Deus... Não, tinha que ter pena dele, coitado. Olha só o parágrafo que começa. A penalidade que alcançou. Esse parágrafo me impressionou muito, porque olha as palavras que foram escolhidas. A penalidade que alcançou o infiel mensageiro. Olha, Deus enxergou aquele profeta de Judá como infiel. Embora que ele foi lá, ele deu o recado para o rei, ele fez exatamente como Deus tinha dito. Ele foi lá, deu o recado para o rei, cumpriu a tarefa, o rei convidou ele para ficar, ele não ficou, mas no final ele cedeu. Ele se rebelou contra o Senhor. Aí ele foi intitulado como infiel. Você está entendendo que não adianta começar bem se você finalizar mal? Não vai resolver de nada, você tem que finalizar bem, você tem que ser constante. Então ele foi intitulado como infiel mensageiro. A penalidade que alcançou o infiel mensageiro foi ainda uma posterior evidência à verdade da profecia proferida sobre o altar. O que estava em jogo aqui? Era a palavra de Deus. Vai ser cumprida ou não vai ser cumprida? O que Deus falou é verdade ou é mentira? A palavra de Deus estava em jogo. E se, olha só o que o texto continua dizendo, se após desobedecer a palavra do Senhor, ao profeta fosse permitido ir a salvo, o rei teria usado esse fato numa tentativa de vindicar sua própria desobediência. Ah, quer dizer então que o que Deus fala não acontece mesmo como ele está dizendo. Porque olha aí, o profeta disse que não podia voltar, voltou e não aconteceu nada com ele, então também não vai acontecer nada comigo. Ai, Deus não poderia deixar isso acontecer. Deus não poderia deixar isso acontecer. Na ruptura do altar, no secamento do braço e na terrível sorte daquele que ousara desobedecer uma ordem expressa de Jeová, Jeroboão deveria ter discernido o pronto desprazer de um Deus ofendido. E esses juízos deviam tê-lo advertido a não persistir na prática do mal. Mas longe de se arrepender, Jeroboão, dos mais baixos do povo tornou a fazer os sacerdotes dos lugares altos. Assim, não apenas pecou ele mesmo grandemente, mas fez pecar Israel. E isso foi a causa de pecado à casa de Jeroboão para destruí-la e extingui-la da terra. Então imagina isso. Deus não permitiria que a palavra dele fosse lançada por terra, porque Deus é fiel. E quando ele fala, ele cumpre o que está falando. E infelizmente aquele mensageiro que deveria ter sido um mensageiro fiel, entrou aí para a história como um mensageiro infiel, porque não permaneceu seguindo o expresso, assim diz o Senhor. O claro, assim diz o Senhor. Que lição importante nós temos aqui. E qual foi o resultado disso tudo? Qual é o resultado de seguir a sabedoria humana, a loucura da sabedoria humana, a insensatez da sabedoria humana? Eu quero que você pegue aí sua Bíblia em 1 Reis capítulo 14, e você vai ver qual é o resultado de seguir a nossa própria cabeça. A partir do verso 7. Olha o que diz aqui. Vai, dize a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo, te pus por príncipe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, dei a ti, e tu não fostes como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e andou após mim com o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes, tu fizestes o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fostes e fizestes outros deuses e imagens de fundição, para provocar minha ira, e me lançastes para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão. Destruirei de Jeroboão todo homem, até um menino, tanto escravo como livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Esse foi o fim da vida de Jeroboão, porque ele decidiu seguir a sabedoria humana. Ele preferiu seguir a insensatez do homem. E olha, que coisa terrível. A apostasia iniciada por Jeroboão resultou na ruína total de Israel.
nunca mais essas 10 tribos conseguiram se erguer de forma completa. Sempre caindo até o cativeiro da Síria. Imagina que desgraça é isso. Alguém que tinha sido chamado para dar certo e deu errado. Eu não quero que essa seja a minha condição. Aqui nós aprendemos lições preciosíssimas. De nada vale se você tentar sem Deus. De nada vale. De nada vale você ter todas as qualificações, mas faltar a confiança no Senhor. De nada vale você tentar estabelecer a sua vida nos seus planos imprudentes e infundados, confiando na sua sabedoria ou nos conselhos de homens não guiados por Deus. Que nossa sabedoria, que nossos conselhos estejam pautados, respaldados pela Bíblia. Que o Senhor Deus nos ajude, que essa seja a nossa condição de aprendermos do céu. E eu quero convidar você a orar junto comigo por isso, pedir ao Senhor essa bênção. Então, vamos orar? Amado Deus e nosso Pai, que preciosas lições nós temos nesse estudo de hoje, nessa vida que não deu certo. E nós agora já sabemos qual caminho não seguir. Que o Senhor nos ajude. Nós precisamos ser guiados, direcionados pela voz do Teu Espírito, pelo assim diz o Senhor, para que não tenhamos o mesmo fim da casa de Jeroboão. Nós queremos ter um fim diferente e por isso, Senhor, queremos plantar coisas diferentes. Que o Senhor nos ajude, que a Tua bênção nos acompanhe no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, foi especial estudar a Bíblia com você e eu espero que esse dia seja tremendamente abençoado com essas lições que tivemos hoje. Até amanhã.